Olá pessoal, estou de volta para falar sobre a última fase do modernismo, a terceira fase do modernismo, né? O final do modernismo. E depois nós vamos falar um pouco sobre o Fernando Pessoa, né? Aí a gente encerra o modernismo e é o final, a gente tem só as tendências contemporâneas aí na nossa aula, tá? Mas com esse conteúdo a gente encerra essa terceira geração romântica, o final, desculpa, terceira geração moderna, né? O final do modernismo aí, tá? Vamos, vamos começar. Tá, essa terceira geração moderna aí, né? Ela é chamada de geração de 45, né? Porque ela tem início em 45, né? Em 1945, e se estende até 1980, tá? Para alguns, né? Alguns escritores, alguns estudiosos dizem que ela vai até 60, que essa geração vai até 60, né? Que essas características dos escritores vão até 60. Outros dizem que tem até os dias de hoje, mas para efeito didático, para efeito de estudo, a gente vai fechar aqui que ela inicia em 45, né? E termina aí e termina aí na década de 80, tá? 80 a 60, só para efeito didático aí, tudo bem? Essa terceira fase modernista aí, ela, ela, ela tem uma característica interessante. Ela é menos rebelde, ela é menos contestadora do que o início de que o início do modernismo, né? A geração de 22. A gente viu que a geração de 22, né, a primeira fase do modernismo, eles eram rebeldes, eles negavam, né, eles negavam tudo que era do passado, eles eram radicais, né? Para eles a literatura tinha que ser feita algo novo. Nessa terceira geração você vai ter um espírito menos radical, menos contestador, né? Mais calmo, mais sereno, tá? Então nessa essa terceira fase do modernismo nós vamos encontrar os autores mais, vamos dizer assim, mais serenos, né? Não tão libertários, né? Naquela geração do oba-oba, não, tá? Uma geração mais tranquila aí, ok? O contexto histórico. O contexto histórico é o que acontecia no momento, né, nesse período de 45 aí, tá? É importante entender aí o que acontecia nesse período para a gente entender melhor a produção. Porque assim, a literatura ela é um reflexo da sociedade, né? Então a sociedade ela está se transformando, tem mudanças, então a literatura reflete isso, os escritores estão inseridos nesse período, então não tem como ele ficar alheio a isso aí, tá? Então você vai encontrar, por exemplo, nessa terceira geração, nós vamos ter um contexto histórico mais calmo, mais sereno, diferente da da geração de 22, em que a sociedade estava em efervescência, várias revoluções, várias coisas acontecendo. Aqui nós temos o fim do Estado Novo, né? Há uma redemocratização, né? A sociedade no Brasil, isso no Brasil, né? Ele está mais calmo, as coisas estão mais calmas, mais serenas. Daí é uma literatura também mais calma, mais serena, né? A nível mundial, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, 1945, olha, fim da Primeira Guerra Mundial. Então, olha como isso reflete na literatura, né? O fim de uma guerra, uma época mais tranquila. Aí a literatura também vai ter um tom mais calmo. Também acontecia no mundo o início da Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, né? E tudo isso é importante para a gente entender aqui esse período, tá? Passar aqui o próximo slide. Deixa eu ver. Opa, passou demais. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vamos aqui às características, tá? É importante as características que a gente entende, dá para entender melhor a obra dos escritores. A primeira característica aqui é o academicismo, né? Aqueles textos acadêmicos, aqueles textos
que estão ligados às universidades, ao intelecto, né? Então a gente volta àqueles textos mais rebuscados, aqueles textos mais para pessoas mais iniciadas que eles chamavam, né? Então nesse momento aí do terceira geração, a gente vai ter um texto mais bem elaborado, uma linguagem mais formal. Passadismo, a outra característica aqui, ó, passadismo e retorno ao passado. A gente viu que aqui, ó, passadismo e retorno ao passado. A gente viu que na primeira geração eles eram totalmente contra, né? Eles repugnavam, eles não queriam o passado, eles negavam o passado. Já nesse terceiro momento você vê que ele já tem esse retorno ao passado, né? E a literatura aqui, o terceira fase, ela já faz uma junção de todas as escolas literárias, né? De todas as influências. Então ela abarca tudo isso aqui na terceira geração, tá? Oposição à liberdade formal. A gente viu que na primeira fase rebelde era liberdade total, inclusive liberdade inclusive na produção. Aqui não, aqui nós vamos ao contrário, aqui a gente já vai ter uma literatura preocupada com a forma, com a aparência, com a métrica, com a rima, coisas que eles aboliam antes, né? A geração de 22 não gostava. Experimentação, uma literatura experimental, é aquela literatura em que se busca algo novo, se busca uma forma de fazer a obra nova, né? Eles criam palavras, construções novas, inusitadas, experimentação, a criação de um novo estilo. Eles buscavam isso também. O realismo fantástico, né? Os contos fantásticos, né? Olha, interessante como essa terceira geração aqui, ela resgata, ela volta ao passado, volta com o realismo, volta com o simbolismo, tá? Toda aquela escola literária que eram deixadas de lado, aqui ele tenta englobar tudo aqui, tá? Retorno à forma poética, a valorização da métrica, da rima, aquilo que eu falei para vocês, ó, eles voltam a valorizar isso. Enquanto a geração negava, essa volta a valorizar, né? Ó, isso que eu falei para vocês aqui, ó, influência do parnasiano e do simbolismo, parnasianismo e simbolismo, né? O parnasianismo é o rigor formal, né? A preocupação com a aparência, a forma é mais importante que o conteúdo. As ideias eram deixadas de lado, né, para privilegiar a aparência, a métrica, o tamanho do verso, a rima, tá? Isso é o parnasiano. Olha como ele dá uma resgatada, né? Tanto é que eles eram chamados de neoparnasianos, essa geração, porque eles resgataram toda essa característica lá, tá? Inovações linguísticas e metalinguagem, aquilo que eu falei, né, do experimentar, eles inovavam, criavam novas palavras, novos termos, né? A metalinguagem, que é aquele poema que fala de poema. Nós vamos ter o regionalismo universal, você vai ter o tema rural, do regional, o campo, mas a temática muito mais abrangente, né, que interessa a todos, né? Temática social humana, isso aqui é o modernismo, é características em todo o modernismo, né? A temática social. E uma linguagem mais objetiva também, característica desse momento aí do realismo, tá? Nós sabemos que o realismo, não realismo não, desculpa, é do modernismo. O modernismo, as obras se dividiram em prosa e em verso, em poesia, tá? Prosa, como eu falo, é aquele texto que não tem rima, que não tem musicalidade, que não tem sonoridade, né? Feito em parágrafos, esse nós chamamos de prosa. Então, essa terceira geração tiveram escritores de prosa e tiveram escritores de poema. Tá? Na prosa, a prosa ela se dividiu. A prosa ela teve 3 tipos de prosa. Tá? Tem a prosa urbana, como o próprio nome diz, ambientada no espaço da cidade. Ambientada no espaço urbano. Tá? Então, é uma literatura, é uma obra que escreve sobre o espaço urbano, o ambiente, o local, o cenário é a própria cidade, onde tudo acontece. Tá? A principal escritora dessa prosa urbana é a Lígia Fagundes Telles. Tá? Atenção nesse nome aí. O outro tipo de prosa é a prosa regionalista, ambientada no campo, no rural. Né?
Nessa prosa regionalista do campo, da regional, você vai ter uma linguagem mais coloquial, né? Uma linguagem mais regionalista, termos regionais, termos que é utilizado só naquela região do país, lá, né? Naquele campo, tá? Uma linguagem coloquial, aquela linguagem mais informal, né? Como se fosse uma conversa, né? Não precisa seguir todas as regras da língua portuguesa. Então você vai ter isso na prosa regionalista. E o grande representante aqui, olha, Guimarães Rosa, tá? É o principal representante dessa prosa regionalista. E por fim nós temos a prosa intimista, né? Que é uma das principais características aqui do modernismo e principalmente da terceira geração é essa do íntimo, né? A prosa intimista é aquela em que o escritor externa suas emoções, seu mundo interior, ele externa seu íntimo, né? As suas angústias, suas preocupações, seus pensamentos, né? É como se fosse uma confissão, né? Uma confissão, ele externa o seu íntimo. E aqui nós temos também a Lígia Fagundes Telles e a Clarice Lispector, que a gente até viu na última aula, tá? Vou adiantar aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui agora. A poesia modernista, né? Como falei da prosa, agora a poesia. Tá? É importante falar que elas existiram ao mesmo tempo. Não é que primeiro veio a prosa e depois veio a poesia. Não é isso. Eles coexistiram ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu ler um pouquinho, me acompanhe aqui. Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspecto de equilíbrio, e por isso os poetas do momento eram chamados de neoparnasianos. Olha isso aqui, olha, essa característica aqui, até comentei antes ainda agora, né? Ainda há pouco. Neoparnasiano, ou seja, eles resgatam, eles voltam ao passado, né? Neo é novo, os novos parnasianos, uma literatura mais preocupada com a estética aparência, né? Com a beleza, com a metrificação, com a versificação, é a busca da perfeição. Isso é uma característica que a primeira geração de 22 abominava, né? E a terceira geração vem fazer esse resgate ao passado aí, tá? Continua. Características dessa poesia da terceira geração, né? A característica, olha, intensificação da diversidade e da pluralidade de tendências, né? Então você vai ter a temática muito abrangente, uma temática muito versátil, né? Desapego às circunstâncias exteriores, né? Você vai ver que o íntimo é privilegiado, tá? Daí o intimismo, né? Valorização da palavra e do texto, a metalinguagem, aquele romance de experimentação, né? A linguagem é muito valorizada. Poesia cuidadosamente elaborada, aquilo que eu falei da perfeição. Eles buscavam uma literatura, uma poesia perfeita. Então eles dão um trabalho cuidadoso para elaborar o texto, tá? Poesia inspirada, olha mais uma aqui, né? Poesia inspirada na realidade exterior, angústia e dificuldade. Desculpa, deixa eu ler de novo. Poesia inspirada na realidade exterior, angústia e difícil. Desculpa aqui, pessoal, deu um erro aqui, tá? Só um minuto aqui, deixa eu consertar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, deu uma travada. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Deixa eu ver se volta aqui, pessoal. Desculpa, tá? Que deu um pequeno probleminha aqui, tá carregando. Bora ver se vai dar certo. Deixa eu encerrar isso aqui. Finalizar a sessão. É a Oi querendo vender alguma coisa. Eu não quero, Oi. Quero terminar minha aula. Tá, voltei. Voltei aqui. Deixa eu ir aonde nós estávamos, tá? Aqui passei isso, já vimos isso. Tá, estávamos aqui, tá? Desculpa, viu, pessoal? Aqui essas coisas acontecem. Então estamos aqui, né? Poesia inspirada na realidade exterior, angústia e dificuldade
angústia e a difícil sobrevivência nas cidades e campos. Tá, é aquilo que eu falei, né? As coisas que afligiam o autor, a sociedade, eles transformam isso em poesia, né? Poemas concretos, né? A gente vai ver mais na frente, eu vou detalhar um pouco sobre isso, e o poema processo também é uma característica aí que a gente vai detalhar mais lá para frente também, tá? Em outra aula nas tendências contemporâneas. Um principal autor aqui que nós vamos estudar é o João Cabral de Melo Neto, né? João Cabral de Melo Neto é o principal representante da poesia, não só ele, claro, mas ele é um dos principais representantes da poesia dessa terceira geração. Falei um pouco sobre ele. João Cabral de Melo Neto, conhecido como poeta e engenheiro. João se destacou na prosa e na poesia pelo rigor estético apresentado em suas obras. É interessante que fala o rigor estético, né? Ou seja, toda aquela preocupação com a aparência, com a métrica, a preocupação com as palavras, né? O poema para ele, a obra literária é algo que deve ser trabalhado com perfeição, duro. E a gente vê isso na obra do João Cabral de Melo Neto. Aqui nós temos características do João Cabral de Melo Neto, da obra dele, especificamente dele, tá? Poesias do João, que pertence à terceira geração, João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Despoetização dos poemas, né? O poema ele tira aquele poema daquele lugar, né? Do cânone, aquele, tira a poesia e deixa ela um tom mais assim coloquial, vamos dizer assim, né? Verso nítido e preciso, né? Para ver uma característica dele, ó. Poemas quase surreais, que fala do surreal, naquilo que é do inconsciente, né? Que não é o real, é o surreal. A metalinguagem, né? O poema que fala de poema, a obra literária que fala da própria obra literária. O emprego de substantivos concretos, né? De adjetivos, ou seja, não usava tanto adjetivos. A temática nordestina, né? Pernambucano, problemas socioeconômicos. Ó, uma obra super conhecida dele é Morte e Vida Severina, né? Epopeia, né? Sobre o nordestino, né? Epopeia é um verso, são versos longos, né? Como se fosse uma história, só que bem longa, um poema bem longo, tá? E o êxodo rural, né? O êxodo é a saída, é a viagem, né? Sair do seu lugar, no caso do ambiente do campo, tá? A gente vai ficando por aqui, pessoal, tá? Aí tem um exercício para vocês aí. Até a próxima.